Somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Senhor, Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, e, Senhor, tem um espírito bom aqui dentro, Senhor, e eu sinto isso, Senhor, e eu sei que o Senhor quer abençoar nós nessa hora, Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, abençoa, Pai, nós através da Tua palavra agora, Senhor, esses louvores, Pai, eles chegaram ao trono da graça, eu creio, Senhor, porque o Teu Espírito Santo, ó Pai, Ele está junto de nós aqui, Pai, nesta hora. Ó Senhor, nós estamos crendo, Senhor, estamos esperando em Ti, Pai, nessa noite, Senhor. Senhor, abençoa esta igreja mais uma vez, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Cada um que está ouvindo, está assistindo, Senhor. Que essa atmosfera, que esse Espírito Santo vá ao encontro deste lar, desta casa, desta pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que as enfermidades, ó Pai, elas sejam retiradas, elas sejam expulsas no nome do Senhor Jesus Cristo. Os problemas, Senhor, sejam resolvidos, ó Pai, através da pregação da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, nós estamos crendo, Senhor. Ó Pai, nós estamos crendo, Senhor. Meu Deus, fica conosco, Pai, nesta noite, Senhor. E aqui, Senhor, seja tudo para a Tua glória, Pai. Abençoa, toma o controle, Senhor. Me ajuda nesta noite, Pai. Ajuda a igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, continue abençoando a todos nós, cada um que chegou aqui, cada um que está assistindo, enfim, que o Senhor vá ao teu encontro nesta hora. Graças a Deus. Vamos ler então em Efésios capítulo 2, eu quero ler. Depois, no final do culto, eu quero dizer alguma coisa aqui. Não vou falar agora para nós deixar essa atmosfera desse Espírito Santo, deixa trabalhar, né? Depois, no final, eu quero dizer alguma coisa, a igreja aguarda um pouquinho. Efésios capítulo 2, no versículo 13, eu vou ler até o 22. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2 e 13. Vamos ler. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede
de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que constituía em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para morada de Deus em Espírito. Amém. Deus abençoe. Poder assentar. Vocês fiquem à vontade na casa de Deus. Vocês mantenham esse espírito, né? Que está muito bom, né? Eu creio que Deus vai fazer algo por nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu desejo falar aqui sobre identificação. É o nome da mensagem também que eu vou ler. Falar sobre identificação. Que eu anotei assim, que a nossa identidade determina quem somos, a nossa forma de agir e os gostos pessoais. Isso identifica cada um de nós, né? Identifica o nosso caráter, né? Diante de Deus. E assim como Paulo, em Atos 9, vocês veem que, vocês leram, vocês sabem que Paulo, ele era uma pessoa que odiava, vamos usar essa palavra assim, os cristãos. Ele não queria saber de Jesus Cristo, não queria saber do Evangelho sendo anunciado por Jesus, pelos apóstolos. Tanto que ele, então, trabalhou em cima dessa sua visão, dessa sua maneira, e matando algumas pessoas que creram na palavra de Deus. Mas ele era um vaso escolhido de Deus. Apesar de tudo isso que ele fez, Deus sabia a sua posição. Deus conhecia o seu jeito. E Deus, então, quando se encontrou, Jesus, quando se encontrou com Saulo, até o irmão Branham diz que Saulo não chamava Senhor qualquer pessoa, não. Porque ele era uma pessoa bem instruída. Mas quando ele caiu aos pés do Senhor Jesus, ele disse Senhor. Quer dizer que ele sabia com quem ele estava falando naquela hora. Então, e Deus, se ele sabia com quem ele estava falando, Deus sabia quem ele era. Porque Deus conhecia o seu caráter aqui dentro. Só faltava aquele momento para Deus começar a transformar esse homem, mudar as suas atitudes, a sua maneira. Depois nós sabemos que ele se dedicou ao Evangelho, entregou a sua vida, foi batizado em Atos 9. E depois de tudo isso, ele passou a ser perseguido pelos religiosos do seu tempo. Então, de um perseguidor,
Um homem que não queria saber nada das coisas de Deus, não queria saber, não teria interesse nenhum acerca do Evangelho. Mas, quando ele tomou uma posição diante de Cristo, Jesus disse: Saulo, por que me persegues? Então, irmãos, quando ele ouviu aquela voz, houve uma mudança na vida de Saulo. Até o nome foi transformado, foi mudado. E eu e você, irmãos, quando se colocamos naquela vez diante do Senhor Jesus Cristo e fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida começou vamos dizer assim, começou a dar uma reviravolta. Por quê, irmãos? Por quê? Porque as pessoas, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos queridos, começaram a olhar para nós diferente. Aquele crente, aquela crente que não corta o cabelo, onde se viu uma coisa dessa. Mas, veja, é quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, essas coisas começaram a mudar em nossas vidas. E ainda, irmãos, nós estamos em processo. Nós estamos ainda batalhando, caminhando e passando por processos para nós chegar na estatura de um varão perfeito. Que nós temos que chegar. O irmão Branham disse que Jesus chegou a dizer: sede vós perfeito como eu sou, né? Como o vosso Pai é perfeito. Então, essa estatura que nós temos aqui, vai estar em nossa vida. Mas, aos processos, aos pouquinhos, e nós vamos chegar lá. Não podemos desanimar, porque nós temos que chegar lá, né? Porque há uma batalha. Eu cheguei a notar aqui, irmãos. Há uma batalha carnal e espiritual. Né? Paulo chegou a dizer em Romanos 7, quando eu quero fazer o bem, o mal está ali. Está insistindo em fazer a coisa errada, insistindo. Porque há uma batalha. Se Paulo teve, os apóstolos teve uma batalha, imagina eu e você, irmãos. Não somos diferentes, somos carne que nem eles, somos humanos que nem eles. O único que nós sabemos é Jesus Cristo. Esse sim, teve uma batalha tanto na carne como no espírito e venceu todas. Todas elas. Mas eu e você, irmãos, Deus sabe aonde que nós temos que cruzar ainda. E vai nos capacitar para nós chegar lá do outro lado. Então, irmãos, há uma batalha carnal e espiritual. E a nossa identidade, ela vai começar a aparecer diante do povo. Até eu digo assim, até diante do próprio Satanás, a nossa identidade vai aparecer. Porque nós vamos mostrar para o diabo quem somos nós. Né? Com convicção. Somos filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Então é isso, irmãos. Essa é uma batalha que nós temos que cruzar, né? Porque esses dois espíritos, né, estão aí batalhando. Quando Deus abençoa um homem, o que se faz Satanás? Ele tenta derrubar o homem, né? Ele mostra outra coisa. Até quem sabe, bem parecido, ou dizer assim, até quem sabe dizer assim, melhor nos olhos carnal, né? Mas não, nós sabemos que esses dois espíritos vão nos acompanhar e nós só dependemos de Deus para vencer tudo isso. Então a nossa identidade começa a ser mostrada e as características de um cristão começam a ser apresentadas, né? Você já notou, irmãs, quando você vai aí na cidade, aí, as pessoas olham para você, elas não olham diretamente, mas elas olham assim, vê aquele cabelo comprido assim, e ficam olhando, porque tu está mostrando uma tua identidade, né? Você está mostrando,
Quando você sai ali, irmãos, quando nós saímos ali, e a nossa fala, a nossa conversa, ela é mais calma, ela é mais, a gente observa um pouquinho mais e pensa um pouquinho mais antes de falar. Então, as pessoas na nossa conversa veem que nós somos diferentes, que nós não somos pessoas agitadas, né? E hoje o mundo está agitado, está preocupado, né? Mas o cristão não. Nossa característica, o nosso caráter está sendo moldado e nós sabemos em quem nós temos crido. E Deus vai nos aperfeiçoando. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, é pela graça de Deus, né? Tudo, até mesmo por essa mensagem, irmãos, que eu tenho recebido, é pela graça de Deus. Porque se não fosse, eu estaria ali no mundão, vivendo do jeito que eu vivia, né? E a mensagem identificação, no parágrafo 28, eu vou ler, e no 31. Nosso caráter molda-nos à imagem do que somos. Nosso caráter de vida que está em nós. Viu? Vocês vejam, nosso caráter é moldado pelo que está em nosso interior. E nosso exterior apenas expressa o que está no interior. É? Pega essas pessoas que só fazem maldade, por exemplo. Aquilo está dentro dela. Está lá no seu interior, só quer fazer maldade, eu vou matar fulano, eu vou fazer isso, eu vou queimar aquela casa, eu vou fazer... Está dentro dele, é aquele espírito diabólico. E o que ele faz? Ele apenas, no seu exterior, ele apresenta o que ele é, o que está dentro dele. Porque ele só quer o mal. E o que somos, como caminhamos, não importa o que digamos, nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Então, irmãos, eu não preciso falar muita coisa, vocês captaram isso, né? Sabe, irmãos, eu estava ouvindo os irmãos falando aqui, e eu gosto de ouvir, mas quando o irmão vem com a mensagem aqui, eu não sei vocês, mas quando o irmão traz uma mensagem aqui, parece que ele quer estar naquele assunto e você capta o assunto e você vai lá na frente já. Você já, não sei como é que você faz, como é que você age, mas eu estava ouvindo aqui o irmão Ariel falando aquele dia sobre o tabernáculo ali e tal, e ele falando, e eu disse, os 3 homens, está ali, ó. E depois o irmão foi lá e falou, né? Os 3 tabernáculos. Então está ali, ó, a perfeição. Então, quando a mensagem está sendo falada, irmãos, quando a coisa está sendo, se tu está dentro do espírito da mensagem que está sendo falada, e Deus você já está indo lá na frente, você sabe o que Deus vai fazer. Você sabe o agir de Deus. Então, é isso aí, né? É como eu li. Vamos deixar Deus agir. Então, é como eu li aqui, ó. Não importa o que digamos, nossa vida fala mais alto do que nossas palavras. Então, não adianta nós falar isso, prometer isso, e vamos fazer isso, se a nossa vida não faz. E vocês sabem, no 34, e vocês sabem, esse é um dos maiores estorvos que a igreja de Deus tem. O contrabandista de bebidas alcoólicas, o jogador, essas pessoas todos nós sabemos de que maneira se conduzem, eles próprios sabem, mas o sujeito que professa ser um cristão, a mulher que professa ser uma cristã, agora vem para nós, irmãos, para mim, para você, eu estou junto com você nessa caminhada, para mim e para você. E então vive algo diferente, é a maior pedra de tropeço que o mundo exterior tem. Que há no mundo exterior, em qualquer lugar. E isto é pior do que qualquer coisa que o mundo pode produzir.
uma pessoa que supõe ser uma cristã e então vive alguma coisa diferente disso, mentindo, roubando, enganando e fazendo coisas que não deveria fazer, é um descrédito ao seu testemunho quando você toma pessoas que fazem essas coisas aí, e eles dizem, nosso caráter é moldado ali, é pela vida que está em nós. Irmãos, não estou xingando ninguém, estou lendo o nosso profeta, nosso mensageiro que está falando para mim aqui. Não adianta o irmão Carlos prometeu uma coisa e daqui um pouco... mas a vida dele não está dizendo que ele prometeu, fez isso e aquilo. Então, vocês sabem o que eu quero dizer. Então, o nosso profeta está nos ensinando, está nos aconselhando nós ter um caráter, a ter uma vida cristã na palavra, né? Ser sério nas coisas do Senhor, sério nos nossos negócios, sério em tudo que nós fazemos, né? É ter um caráter de Cristo em nossa vida. É isso que Ele nos aconselha. Ele vai moldando o nosso caráter, né? À medida que nós vamos caminhando, Deus vai nos moldando. Às vezes nos agia de certa forma errada. E Deus, meu filho precisa desse tempero na sua vida. E ele vai lá, bota um temperinho e afasta aquilo da sua vida. E ele vai mudando. E quando vê, está lá um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão alegre, vivendo para Cristo. Mas, apenas para que você pudesse entender o que eu estou tentando chegar aqui, uma reflexão. Você teve pensamentos de Deus no princípio, vê? Você teve que ser identificado. E se você estava no pensamento de Deus no princípio, vê? E era seu reflexo aqui na terra, você dará testemunho do celestial. Viu, irmãos? E assim como ele também deu testemunho do celestial, e quando ele se levantou da sepultura e lhe foi dado um corpo, nós, quando ressuscitarmos, teremos um corpo como o seu próprio glorioso corpo. Ei, irmãos, isso não alegra um cristão? Alegra, irmãos. Alegra, porque, e mesmo quando você partir dessa vida, se nós partir antes, irmãos, crendo, o irmão Brando chega a dizer, eu não anotei aqui o nome da mensagem, eu estava escutando no YouTube ali a mensagem, que Deus respeita a fé que está no indivíduo. E se você partir nessa noite, crendo em Deus, com a sua fé ali, Senhor, né, você, do teu jeito, a tua fé, Deus vai respeitar essa fé que está dentro de você. Vai. Agora, eu estava lendo, ouvindo também, quando o irmão Branda falou assim, que quando um homem que não tem fé alguma, e bebe, fuma e faz o que tem que fazer nesse mundão, e ele morre, simplesmente ele só vai sair dessa carcaça, desse corpo, e vai para lá. E quando ele levantar, ele vai levantar no outro corpo com os mesmos desejos de beber, de fumar, de fazer isso, porque aquilo vai estar nele. E eu pensei, irmãos, em nós cristãos, irmãos, quando você tombar ali, com aquela fé, você tombar, e daí você vai levantar com que desejo? De ver o nosso Criador. Você não vai pensar, no meu tio, na minha tia, no fulano. Eu quero ver o meu Criador, porque você vai ter um corpo. Mas o bêbado vai levantar. Onde é que está a garrafa de cachaça? O irmão Brando só vai mudar de corpo. E os desejos continuam mesmo. E o nosso desejo? Eu quero ver o meu Criador. Esse é o nosso desejo. Então, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. É nosso caráter sendo transformado, mudado por Deus. A nossa identidade. Irmãos, eu estava pensando, na certidão de nascimento,
Lá no certidão de nascimento diz lá, o irmão fulano de tal, vamos colocar um nome fictício, Francisco Beltrão, pá, é o fulano. Nasceu lá na cidade tal, tranquilo. Ou seu pai é esse fulano de tal, tá. Eu estava analisando o certidão de nascimento, e eu pensando assim, o certidão do céu, lá está o meu nome. Nascido na palavra de Deus. Ei, glória a Deus. Não nasci aqui nessa terra, porque eu já estava na mente de Deus. O meu certidão está registrado. Nasci lá na palavra. Estava congregando lá naquela igreja, lá naquele lugar santo dos santos, onde não tinha pecado, porque eu estava na mente de Deus. Deus estava vendo isso. E o meu pai, oh Deus, qual é que era o teu pai? Está registrado lá no certidão de nascimento. O Senhor Jesus Cristo está registrado lá no certidão de nascimento. Então eu estava comparando certidão de nascimento natural e espiritual, irmãos. Eu estava pensando essa semana, que coisa boa, hein? O certidão declara quem é o meu pai, onde eu nasci, a cidade que eu estou e tudo. E a Bíblia também declara tudo isso. E muito mais ainda, né? Porque aqui nessa vida as pessoas só registram aquilo que elas sabem, que elas estão vendo. Mas Deus já tinha tudo escrito na sua mente. Apenas Ele disse, haja luz, haja aí. E quando Ele disse, haja meu filho, vai lá. Ele colocou cada um de nós no seu devido lugar. Então, irmãos, é muito gostoso de servir a Deus. Nós temos dificuldades, sim. Eu sempre digo, eu tenho bastante batalha, mas é bom de servir a Deus, ainda mais quando você conhece uma mensagem como essa que te ajuda a caminhar. Oh, Deus, 84. Agora, se você encontrar seu lugar, irmã, não me deixe magoá-la, ou irmão, porém você encontrará o seu lugar na palavra. Como um cristão, não o que o credo disse, isso é aqui embaixo, nesta bucha de canhão inferior, aqui embaixo, que vai ser destruída, vê? Você encontra seu lugar como um cristão, porque seu caráter é moldado como o de Cristo. Você é Zoe, da mesma forma que ele era Zoe. Então, se a Bíblia disse para uma mulher não cortar o seu cabelo, como pode você fazê-lo? Ela diz que um homem é um governante da casa. Como pode ser vocês mulheres? O que há com vocês homens, que seus filhos, que são filhos de Deus? Vê que há com vocês homens, vê? Você não encontra seu lugar, vê? Observem. Agora, você é convidado a vir e tomar seu caráter, tendo o seu caráter em você, e ele molda, e a mesma mente que havia nele, e sua mente era a de sempre fazer o que o Pai lhe ordenara a fazer. Então é isso aí, irmãos. Nosso caráter está sendo mudado, cada um na sua posição, né? O homem na sua posição, a mulher na sua posição, cada um na sua posição. Na igreja não tem pregadora, não tem pastora, não tem diaconisa. As irmãs estão ali louvando a Deus, adorando a Deus, dando testemunho. Cada um na sua posição, diácono, pregador, evangelista, cada um na sua posição. E o nosso caráter vai sendo mudado por Cristo. Aleluia, vamos lá, para mim não me demorar. E ele diz assim, no 90. E seu caráter não se misturará com o mundo.
se você está sendo moldado à imagem de Deus, deixe que a mente que havia em Cristo esteja em você. Essa é a torre de controle, a direção. Né? Agora vamos olhar no espelho de Deus, sua palavra, e identificar nosso caráter presente através de algum personagem da Bíblia. E nós encerraremos daqui a poucos minutos. Nos identificar agora, este é o espelho no qual você quer fazer como aquele menininho fez, olhar. Vamos olhar nisto e ver se podemos nos refletir por algum personagem da Bíblia, ver o que estamos fazendo sobre certas circunstâncias e ver o que estamos fazendo agora. Agora entenda-me, exatamente agora veja qual é o seu presente caráter como um cristão. Então é isso, irmãos. É o conselho, vamos olhar na palavra, o espelho da palavra que vai mostrar para nós, né? Vai dizer o que somos, aonde estamos, né? Se estamos errados, se temos alguma coisa de errado. É a palavra que diz, é Deus que diz, né? Não é o pregador que vem aqui e xinga você, xinga a igreja. Não precisa. É a palavra que vai te dizer o que você tem, o que eu tenho. Né? Não é o pregador vir aqui e xingar, faz isso, faz aquilo. Não. O Espírito Santo vai fazer essa obra na nossa vida. Agora, de que lado você estaria identificado? O que a verdadeira, precisa palavra estava dizendo ela própria, ou você teria ido para o seu credo? Em seu presente caráter, onde você estaria? Agora, esse é exatamente o lugar onde você estaria estado. O que quer que você seja agora mesmo, é exatamente o que você teria sido lá atrás. Exatamente, precisamente, ó que coisa, disse o nosso profeta. Então, irmãos, o que nós seríamos se nós estivéssemos lá atrás? Um cristão. Porque nós estamos hoje aqui, diante de Deus, crendo na sua palavra. E se nós estivéssemos lá com Pedro, com João, com os discípulos, com os seguidores de Cristo, nós íamos agir da mesma maneira, irmão, que eles agiram. Mas Deus viu nós hoje aqui, ó, nessa era, nesse tempo presente. Então, se nós estivéssemos lá, nós ia ser o que somos hoje aqui, irmãos. Não ia mudar nada, né? Por quê? Porque a nossa característica, a nossa identidade já foi feita, já foi criada por Deus. É apenas, vamos dizer assim, apenas o tempo de Deus para que as coisas se encaminhem no lado correto, né? Das coisas perfeitas. Então, só dependemos de Deus, só o tempo, né, é que nos resta para Deus nos ajudar e nós chegar nessa etapa final, né, na estatura de um varão perfeito, um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que serve a Deus, né, mesmo com as dificuldades. Vamos lá. Eu vou ler na mensagem aqui, irmãos, tenho anotado aqui, ó, Deus se identificando por suas características. No 7. Agora, quase todas as coisas são identificadas por suas características. E eu tenho algumas escrituras que eu gostaria de referir e anotem, diz ele. Agora, uma característica de qualquer coisa identifica o que ela é. Agora, como toda a natureza, as flores são identificadas muitas vezes por suas características. E se elas estiverem juntas, de uma espécie para outra, a característica desta flor identificará a flor que ela é. E na vida selvagem também. Então, irmãos, esse é o jardim de Deus, né?
porque as irmãs que cuidam de flor, que gostam de flor, né? Eu não vou muito nesse lado, mas você sabe que as rosas, o cravo, cada uma tem a sua característica, tem o seu perfume, exala o seu perfume, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Cada uma tem a sua característica, a sua natureza. E assim é eu e você diante de Deus, no jardim de Deus, somos flores e cada um de nós tem uma característica que nós vamos exalar aquilo que está em nós, aquilo que Deus colocou. Um é preto, um é branco, outro é amarelo, mas isso não tem nada a ver. O que importa para Deus, é aquilo que vai sair, o que vai exalar, aquilo que vai mostrar o que ele é, o que ela é, né? A sua característica, o seu perfume, né? E eu creio assim que o cristão ele exala o quê? O Espírito Santo, irmãos. O cristão ele exala, porque sem nós não temos o Espírito Santo, nós não conseguimos crer nessa Bíblia Sagrada aqui, ó. Não conseguimos crer. Se você diz, irmãos, eu não tenho o Espírito Santo, então você não crê na palavra de Deus. Porque quem dá o Espírito Santo é Deus, e é Ele que nos ajuda a crer na palavra de Deus. Porque sem o Espírito Santo ninguém pode crer. Sem o Espírito Santo as pessoas querem em Santíssima Trindade e essas coisas todas. Sem o Espírito Santo eles creem que existem pregadoras, pastoras. Mas o cristão com o Espírito Santo na sua vida, ele crê na palavra, ele sabe o que é, porque Deus capacitou ele para essas coisas. Então, nunca diga, irmão, eu não tenho Espírito Santo, você tem. Porque se você não tivesse, eu não estaria nem sentado aqui. Você tem, o que vale é só pedir, Senhor, acrescenta a minha fé. O que às vezes a gente não tem é fé, irmão, suficiente. Temos um pouco de fé, mas nós pedimos a Senhor, acrescenta a minha fé. E o Senhor acrescentando a nossa fé, nós vamos caminhar dentro da palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Não é falar língua, pular e fazer um gritedo. Isso não é, a gente sabe que não é. Isso é dons. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele te leva na palavra. Ele te ensina, São João 14, São João 16. Ele ensina você, ensina a mim. Isso é o que nós exalamos. É uma fé pura na palavra de Deus. Através do Espírito Santo. Então, irmão, nunca diga assim, ó, com convicção, eu não tenho o Espírito Santo. Nunca diga isso na tua vida, porque o diabo vai pegar essa palavra e vai dizer, é verdade, você não tem. E vai te jogar para baixo. E vai fazer você se rastejar. Mas diga diante de Deus e diante de Satanás, eu tenho o Espírito Santo, sim. Eu tenho. Porque uma palavra para o diabo fazer o que quiser de nós, ele só precisa de uma palavra, não precisa de muitas coisas, é só uma palavra. Aqui, eu me lembrei aqui, ó, aquele homem, o centurião, ele estava ali, a sua filha, se não me engano, estava enferma, estava com problema, né? Mas veja, ele não cria assim, não era uma pessoa que ouvia Jesus falar do Evangelho. Mas quando ele foi ao encontro de Jesus, ele falou que a filha dele estava doente, estava com problema. Senhor, diga uma palavra e a minha filha será curada. Uma palavra. Irmãos, uma palavra é o suficiente para Deus agir. E quando Deus falou, ele foi lá, ele disse, que horas é? Foi lá, deu tudo certinho. A hora que Jesus falou, ele olhou, foi lá e a filha dele estava curada. Porque foi uma palavra. A fé daquele homem, irmãos. Então, se Satanás pegar você, dizer que você não tem fé, que você não tem o Espírito Santo, ele vai te jogar no chão e pode contar, porque ele vai fazer alguma coisa com você. Mas siga em frente, irmãos. Batalhe, Senhor, acrescenta a minha fé. Às vezes a gente não tem fé mesmo, irmão. Tem que ser bem sincero. Senhor, eu não tenho essa fé para ser curado. Acrescenta a minha fé, Senhor. A gente tem que ser sincero diante de Deus, irmãos.
eu não tenho fé para ser curado, Senhor. Acrescenta a minha fé. E, Senhor, se é para mim ser curado através do remédio, Senhor, acrescenta a minha fé e ajuda o médico a dar o remédio certo. É assim, ser sincero com Deus. Deus trabalha dessa maneira, irmãos. É quando nós, eu e você, somos sinceros, né? Não temos aquela fé. Senhor, eu não tenho fé mesmo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas me dá fé, Senhor, acrescenta. Vamos adiante. Não vou me enrolar aqui. Vamos lá. 37. E eu creio que Deus virá a qualquer homem bom. Nós não somos, como o irmão Brando disse, né? Não tem nenhum homem bom nessa vida, nessa terra. Mas, espere um pouquinho. E eu creio que Deus virá a qualquer homem bom, de algum modo, e identificará os seus feitos. Aquele homem bom. Para a era, se aquele homem for chamado por Deus para aquela era. Então, irmãos, nós fomos chamados por Deus para esta era. E nos tornamos um homem bom, porque o Deus bom veio sobre nós e nos fez um homem bom. Então, nós fomos chamados para esta era. Nós somos pessoas boas, sim. Somos. Né? Nós temos dificuldade, às vezes, com alguma coisa ou outra, mas somos pessoas boas no nosso coração, irmãos. O coração de Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que nós não queremos mal. Deus sabe que nós queremos viver a palavra, queremos estar seguros naquilo que estamos caminhando. Deus conhece tudo isso. Ele sabe que nós queremos isso. Ele sabe, porque isso é bom para nós. Agora, mas isso era tão incomum, eles dificilmente conseguiam compreender. Mas sempre o aparecimento de acordo com a palavra prometida para a era são coisas incomum. Agora, algumas pessoas podem sair por aí e dizer, isso é incomum, mas Deus é incomum. Veja, tem que ser identificado pela palavra, e a palavra é Deus, vem? E então a característica dessa identificação mostra quem é, porque Deus disse que isso aconteceria, e isso acontece. Vê? A característica disso é a palavra de Deus sendo identificada pela característica do que está acontecendo. Vocês entenderam? Olha, vou ler de novo. A característica disso é a palavra. Palavra de Deus, sendo identificada, sendo identificada pelo cristão, né? Sendo identificada pela característica do que está acontecendo. Então, irmãos, Deus veio através da sua palavra e se mostrou para nós, né? Derramou as suas características de um cristão. E hoje a nossa características está acontecendo, irmãos. Sim, está acontecendo. Nós temos dentro do ministério, desse ministério aqui, nós temos várias características acontecendo. Cura, milagre, essas coisas todas estão acontecendo. Isso são características dadas por Deus para o homem, para a era, para aquele momento. Então, as coisas estão acontecendo, sim. Porque as características de Deus estão sendo identificadas em mim e em você. E quando você vem aqui e recebe a oração e sai daqui curado, é uma característica de um Deus curador que veio sobre você e levou essa enfermidade embora. Então, essas coisas estão acontecendo ainda, né? Então, não perca, né? As coisas estão acontecendo para nós. E ele disse que nos últimos dias ele derramaria o Espírito Santo. Ele fez isso. As características identificaram que era Deus. Sua palavra prometida vem. Isso sempre identifica. Agora, toda vez que há algo errado, a palavra corrige. Você já notou?
Foi nos dias de Noé que corrigiu aquela era científica que Deus iria derramar água dos céus. Foi Moisés que corrigiu quando todos estavam no Egito, e assim por diante. Mas a palavra de Deus sempre tem que vir para ser identificada, e a verdade da palavra corrige o erro. Amém? Então é por isso que nós estamos bem hoje, irmãos. Nós podemos dizer assim, nós estamos bem hoje. Perto das religiões que tem por aí, se você olhar aí nas redes sociais, que tem de igrejas, religiões, para todos os gostos, para todos. Aquilo que você pensar, tem. Tem religião para tudo. Mas graças a Deus, que Deus nos deu o Espírito Santo e nos colocou dentro da sua palavra, e as características de Deus estão aqui sobre nós, sobre nossas vidas. E pode vir abalar o que for aí fora, pode acontecer o que acontecer, nós estamos seguros na palavra de Deus, né? Estamos seguros, graças a Deus. Então, essas coisas estão acontecendo, as características de Deus estão acontecendo, cura, milagre, né? Salvação de pessoas, ainda está acontecendo. Sim, está acontecendo. Isso são características de Deus. Graças a Deus. Eu vou encerrar aqui. Vamos lá. Ele diz aqui no parágrafo 46, ele diz assim: agora, Deus em diversos tempos, e assim que ele mostrou suas características de identificação de si mesmo ao homem. Olha, Deus se mostrou para você, se mostrou para mim, né? Mostrou quem ele é. Ó, falando através de um homem que foi chamado para ser um profeta. Agora a Bíblia diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, né? Em Hebreus capítulo 1 está lá, né, que Deus, né, usou seus profetas e usa. Também lemos em 2 Pedro que toda a palavra de Deus foi escrita por eles. O homem antigo, movido pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia. Eles eram profetas. A palavra vinha a eles e eles escreviam sobre inspiração. Primeiro eles eram identificados com os profetas, então eles escreviam. E a palavra por inspiração, e eles tinham a interpretação da revelação divina, porque era Deus no homem. Viu? Então nós não podemos fazer nada se não for Deus em nós. Se não for Deus no homem, Deus na mulher, Deus no jovem, né? Nós não podemos fazer nada. E nem crer nessa mensagem. Nós não podemos crer se Deus não fizer alguma coisa, né? E Deus fez sim, e está fazendo por nós, nos dando sabedoria, nos ajudando a ver esses dias que nós estamos vivendo, né? Ver aquelas coisas, essas coisas que estão acontecendo, né? E também ajudando nós a endireitar o nosso passo, né? Essa mensagem, a palavra de Deus, tem ajudado nós, que a coisa principal para nós é endireitar o nosso passo, é caminhar na presença de Deus, porque nós não sabemos se o último eleito entrou ou não entrou. Às vezes já entrou, como disse outro irmão aqui, o irmão Lutero falou, acho, disse, quem sabe o último já entrou, mas é nós que precisamos se ajustar, né? Então é isso aí o que Deus requer. Vou terminar que o parágrafo 57 e 58 eu vou terminar. E aqui Jesus vem, e a palavra foi prometida, porque aquela era foi identificada em Jesus Cristo, pela característica da palavra, que é Deus, amém? O derramamento do Espírito Santo nos últimos dias sobre as pessoas comuns. Identificou a característica de Deus com o povo, viu, irmãos? E ele prometeu isso, é a palavra. E às vezes nós olhamos para as pessoas, ou as pessoas olham para nós, pessoas simples, né? Que moram no bairro Progresso, vamos falar de nós aqui. Pessoas que ali do centro, de outros,
aquelas pessoas do bairro Progresso, aquelas pessoas lá do Progresso, isso e aquilo, o que elas estão vendo o bairro Progresso, né? Elas estão vendo que, mas dentro desse bairro Progresso tem pessoas que servem a Deus, pessoas que estão batalhando com tudo que tem para ser melhores cristãos. Dentro do bairro Progresso tem as dificuldades, tem, mas acima de tudo tem um Deus que guarda essas pessoas, os irmãos, as irmãs, as famílias que moram dentro desse bairro aqui, então tudo é Deus. Deus se identificou em nós e Deus está guardando nossas vidas, nossas famílias. E Ele disse que eu faria. E ninguém pode negar. Ele disse que eu faria. Então, todas estas coisas que Ele prometeu é o que Ele faz. Isso identifica a sua característica. Sim, Senhor. Não creio em minhas declarações, se minha característica não for a de Deus. Conselho do nosso profeta. Agora observe João 14, 12. Aquele que crê em mim, ele disse, tem minha identificação. Se você crê em Jesus, você está identificado com Ele. Minha característica. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso identifica que o caráter de Cristo está nele, revelando as características dele, amém? Eu me sinto religioso agora, sim, Senhor, que coisa, vem? Não há erro nisto, a vida dele, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, vê? Isso identifica a característica, a característica de Jesus está identificada em nós. Você crê em Jesus Cristo? Então você e eu vamos fazer aquilo que o Senhor fez, porque nós estamos identificados em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? As nossas características, né, estão todas sendo identificadas em Cristo Jesus, né? E assim Deus vai nos preparando, vai nos ajudando. Eu estava pensando sobre quando ele falou do profeta, né? Pensa em Moisés, aquele homem velho. Onde é que tu vai, Moisés? Eu vou libertar um povo. Mas desse jeito, com essa vara torta. Não, é assim mesmo, Deus mandou eu e assim mesmo. É desse jeito que eu vou libertar o povo. Quer dizer que a visão das pessoas é diferente da visão de Deus. E quando Moisés obedeceu, as características de Deus se pôs sobre ele, vocês sabem o que aconteceu lá no Egito, né? A ponto que Faraó não aguentou a pressão, vamos dizer assim, porque era Deus em Moisés, era Deus falando, era Deus movendo em favor dos seus filhos, né? E é o tempo de hoje, é Deus movendo em nosso favor, né? Através dessa mensagem, através da palavra de Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, graças a Deus, e que as características de Deus estejam em nossas vidas, né? E nosso andar, o nosso falar, né? Como disse o irmão Brano aqui, se tu prometeu, se tu disse que vai fazer tal coisa, faça. Se tu que nem foi falado aqui, prometeu algo para o teu filho, dê, porque ele vai cobrar. E assim é Deus. Deus cobra de nós. Nós prometemos servir a Ele, Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar isso de nós. A nossa palavra, Deus pegou lá no dia do batismo. Tu promete ser fiel a Deus, você, né? Lembra do dia do teu batismo? Deus captou essa palavra, está guardada com Ele lá. E quando nós dá para trás aqui, então Deus vai cobrar. E Deus cobra, irmãos. Às vezes demora. A pessoa, eu estou afastado, mas estou bem. Estou afastado aqui, estou fazendo festa, tomando cerveja, estou afastado, não estou indo mais na igreja. Mas vai chegar uma hora, irmão, que Deus vai tirar. Já tirou as mãos, só vai virar as costas. Satanás pode fazer. Pode fazer. Porque Satanás só faz se Deus deixar. Claro que se ele é um eleito, Deus, Satanás, que nem Jó. Pode fazer, mas não mata ele. Ele é meu. Então,
Se você prometeu, nós prometemos de servir a Deus, vamos com tudo que nós temos, né? E o Satanás quer isso de nós, né? Ele quer fazer nós duvidar da palavra, desistir, né? Correr, né? É isso que ele quer, né? Graças a Deus. Deus abençoe, então, a mensagem já está terminada. Então, antes de nós ir embora, eu só gostaria de convidar aqui a igreja, né? Os irmãos, irmã, quem gostaria de entregar uns folhetos ali. Segunda-feira eu vou ali para o lado onde o irmão Jairo mora, para o lado daquele lado de lá, do bairro do Cotrel, lá. Enfim, eu vou ali fazer alguma coisa para o meu Senhor, né? Entregar uns folhetos. E eu convido os irmãos, a juventude, o irmão Israel, convidar uma gurizada para nós entregar uns folhetos. Tem uma pracinha lá, se nós forem bastante gente, podemos fazer um movimento nessa pracinha. Isso na segunda-feira de tarde, depois do meio-dia, não amanhã, segunda-feira, que alguns estão viajando. Então eu convido, deixo o meu convite para a igreja, para quem quiser ir, né? Só me chamar lá no WhatsApp e dizer, irmão, eu quero ir junto, quero fazer alguma coisa para o meu Senhor. É só me chamar. E combinamos, né, onde vamos nos encontrar, né? Enfim, é isso que eu desejei de fazer e convidar a igreja para nós fazer alguma coisa. E se não ir ninguém, como diz o outro, isso está em meu coração e eu vou fazer. Glória a Deus. Né, irmão André Santinho? Aquele dia que nós fomos lá na casa daquele senhor, aquele irmão está no meu coração, ele não desistir. Nós vamos lá visitar ele. Nós vamos lá, nós vamos tirar um dia para um fim de semana, sabe? Nós vamos visitar um irmão que ele mora em Erebângua. Nós estivemos lá na casa dele e ele... Irmãos, ele faz tantos anos que ele serve a mensagem, ele deu testemunho lá para nós, né, irmão André? Que muitas religiões e tudo apareceram ali, mas ele disse, não, eu vou ficar aqui, ó. Ele conheceu a mensagem. Eu esqueci o nome dele, né? Mas ele está lá. Então, esperando, eu creio que ele está esperando. E um dia nós vamos voltar lá, eu pretendo voltar lá sim, entregar uns folhetos também, conversar com ele. E tentar alguma coisa, né, se Deus permitir, ali em Erebângua, né? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Que Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por isso, tudo que está acontecendo, pela igreja. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que você seja sincero. Né, irmão Ariel? Que eu lhe perguntei lá. Agora eu vou... Isso me veio agora, eu vou perguntar. E que eu quero que você... Não precisa falar, só levanta a mão. A tua mão vai dizer sim ou não. Se você não levantar... Eu já sei, não vou ficar bravo também. Porque, né, nesse tempo que eu, irmão Ariel, irmão Lutero, irmão Cláudio e o irmão Eliezer, agora ele está, né, com os problemas, né, nós estamos aqui já há algum tempo. E eu gostaria de perguntar a vocês se vocês estão... assim, de certa forma, contente da nossa maneira de agir aqui no púlpito, de nossas expressões, né? Vocês estão gostando da maneira que nós estamos aqui, os irmãos, todos nós, e não eu, todos nós, os irmãos aqui? Eu gostaria que você levantasse a mão se você está contente ou não, né? Porque a gente gostaria de saber, já faz um tempinho, né, irmão? E eu estou contente com os pregadores também, estou contente com eles, contente com a igreja, com os diáconos, né? Eu estava notando que Deus está nos dando, está moldando, está nos dando um bom espírito. Hoje estava ouvindo os hinos, irmão Denilson, parabéns, os hinos estavam muito bonitos. E se vocês não estão com pressa, eu gostaria... E a irmã Flávia, está aí? Eu ia pedir para ela cantar. Eu confiarei, então, depois. Vamos cantar. Se você... Amanhã é domingo, depois é feriado, né? Qualquer coisa, esquema até meia-noite aqui. Né? Glória a Deus. Mas nós vamos orar aqui, depois vamos cantar em... Eu confiarei, né? Você confia no Senhor? Amém, eu confio, né? As características de Deus estão em cada um de nós, né? Sim. Segurando, graças a Deus, o Espírito Santo, né? Amém, graças a Deus, né? É verdade, o Espírito Santo está nos encorajando, né, para
Você sabe que subir aqui no púlpito, quem nunca subiu e subir aqui para falar, é complicado. A gente fica, até para nós que já viemos aqui, a gente meio que se engasga, dá uma tremedeira, né, dá um suador, porque a coisa é séria, irmãos. Vim aqui ler uma mensagem do nosso profeta. Só de ler a mensagem já te dá um calafrio, porque você sabe que não é você. É Deus que vai falar através da mensagem, né? Então, graças a Deus, eu agradeço à igreja, nós agradecemos, né, irmão Ariel, né, pela confiança que vocês têm tido em nós, né, de nós estar aqui. Agora, se você não gostar, diga, irmão, pode ir lá falar para o pastor Davi, não quero mais ouvir aquele irmão. Seja bem sincero, porque daí Deus sabe como vai trabalhar com as coisas, né? Então, nós temos que ser sinceros em tudo para Deus, né? Deus conhece a nossa sinceridade. Irmã Tatiane pede oração em seu favor, que está com dor no estômago. Oração em favor de Benjamin, que está com problemas de coração. Irmão Cleito pede oração por sua filha Laura, que esteve de aniversário. Irmão Jairo pede oração por sua família. Irmã Palmira pede oração por sua saúde. Irmã Oliva pede oração por Atalíbio, por sua saúde. Quantos problemas de saúde, né, irmãos? Olha que coisa, né? Que batalha essas pessoas têm, né? Mas Deus é poderoso, né? Vamos levantar as nossas mãos, a Bíblia diz, né? Levantai as vossas mãos santas e vamos interceder. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Senhor, que preenche os céus e a terra. Senhor, e esses nomes foram lidos aqui, todos eles, aniversário, ó Deus, muitos problemas de saúde, Pai. Ó Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos, Pai, essas pessoas em Tuas mãos e pedimos, Pai, que o Senhor dê a vitória, Pai, a cada pessoa que pediu oração, Pai, em favor da saúde, em favor da família. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós derrotamos Satanás, nosso adversário, pelo Teu poder, Pai. Ó Pai Celestial, nós Te agradecemos, porque nós sabemos que isso foi conquistado no Calvário por nós, Pai, por cada pessoa. E nós cremos que isso está acontecendo nesse momento. As pessoas vão receber isso, Senhor. Nesta hora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro cada pessoa aqui abençoada, vitoriosa, Senhor, no nome do Senhor. Pai, aqui esta igreja que muitas lutas, dificuldades tem, mas eles estão aqui, os irmãos estão aqui, Pai. Abençoa esta igreja, Pai, cada dia, Senhor, enche com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e venha, Senhor, renovar as nossas vidas, nos traz alegria no nosso coração, Pai, nos ajuda a Te servir e acrescenta, Pai, a fé de cada um de nós, ó Pai, nesta noite, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse companheirismo cristão através da Tua palavra, Senhor. Nós estamos confiando, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.